Milhares de olhares, todos os dias em um só lugar. Podcast. A evolução do rádio. Darcy e Claudinha. Uia, que coisa bonita! Esse já está confirmado que vem o pastor Carlinhos. Eu gostaria muito de ter o Brasil e a Cris, pelo que eu conheço eles. Dia 14 nós temos o Paulo, daí nós vamos ter um feriado. No outro já pode marcar na outra terça ele. Quinta-feira. Porque na quarta-feira já tem igreja. Nós por na quinta-feira. 21, 22, dia 23. Vamos fazer o seguinte, para não ficar atropelada a coisa, vamos marcar para quinta-feira. Você me chamar de galinho, você me enche de alegria, porque eu estou no estúdio e a gente falava de você. Olá, hoje recebendo aqui duas visitas. Uma é o meu amigo Darcy, companheiro de guerra, companheiro de fé. Você talvez conhecia ele da Rádio Gospel. E a outra visita é do Galo, que está escondido porque ele está com vergonha. Ele não aparece politicamente devido à relevância. Bichinho, é metido. É mesmo. É metido. Ele só cena no rabo e a perninha dessa, mas é Galo. E ele só aparece cantando, né? Cantando. Oh, que imitação, tá ficando bom. Vamos de novo? Como que é, pastor? O Galo Zé. Olha o presidente da Câmara, o que é. Mas hoje eu vi... Eu assim que ia esperar o meu convite. Estou esperando. Estamos aqui na sala do podcast aqui. Ó, o seu Darcy e a dona Claudinha são testemunhas, viu? Ixi. Eu só testemunho, dona Rosane, se a senhora fizer aquele bolo. Então, 8h30, café. E 10 horas começa, né? Fabiano, 1h30 de café é muito. 9 horas seria perfeito para ele chegar. É isso. Até 8h30, deixa isso aí mais tranquilo a A gente vai ver se transmite ao vivo. Da minha parte, tudo ok, Darcy. Podemos Beleza? iniciar o podcast. Vamos lá. Olá, povo de Deus! Seja bem-vindo ao podcast Sertão Gospel. Hoje o episódio número 10. Muito importante, diferente, porque é entre nós. Sempre bem-vindo, o Galo Zé também já está por aqui. Muito convite hoje. Sejam todos sempre muito bem-vindos. Nós somos muito gratos pela sua presença, pelo seu joinha, pelo seu like, pelo comentário. E hoje, a 10ª edição do nosso podcast. Presta atenção para você conhecer internamente como é o podcast, Idealcast, enfim, as instalações aqui. Vamos lá. Você vai conhecer as imagens externas. O Fabiano fez essas imagens para nós. Vamos às imagens agora. Estamos de volta. Você viu as imagens, Claudinha? Que coisa muito boa. Aliás, a Cláudia, quando vem para cá, a gente vem olhando essas imagens, né? Sim, a gente vem admirando, porque é um lugar muito bonito, né? Muito bonito. E nós, além da tua companhia, é você que leva esta palavra, é você que nos ajuda, é você que compartilha, é você que faz os seus comentários. Daqui a pouco tem os abraços do Galo Zé. O Sertão Gospel começou no rádio no ano 2000. O Galo Zé foi criado logo em sequência, quando nós estávamos ainda na rádio Sara Brasil FM. Nós começamos na Melodia FM e depois ficamos 18 anos na Gospel. A nossa grande inspiração também é devido ao pastor Takayama. Até a Cláudia no ar hoje, ele é um incentivo pessoal dele. Um dia ele chegou para mim e disse: coloque mais a Cláudia no ar, Darcy. E foi ali que começou, há mais de 5 anos. Foi ali que começou, né? A minha participação, quer dizer, uma pequena participação, um oi, um comentário. E aí o pastor Takayama, coloca mais a Cláudia. E foi uma coisa que eu nunca almejei e que aconteceu naturalmente. A Cláudia, para quem não sabe, ela trabalha na área mais administrativa há 36 anos na mesma empresa. Então a Claudinha está realizada profissionalmente, a Cláudia é formada, é pós-graduada, e ela está feliz da vida com o trabalho dela. E aí de repente o rádio veio, mas por que veio o rádio? Veio porque nós tínhamos uma missão espiritual. É verdade, Deus já tinha um plano, né? Nem nós sabíamos, gente. Nós não sabíamos e nem imaginávamos, mas Deus tinha um plano com isso, né?
Nós imaginávamos, a Cláudia e eu, que nós iríamos ajudar a evangelização nos Emirados Árabes e em Israel. A gente achava e tínhamos isso como missão. E na nossa última ida, que foi em 2023, nós passamos por Dubai. Nós imaginávamos que Deus queria que nós auxiliássemos de alguma forma isso com conteúdos na língua portuguesa, e nós estávamos muito felizes para isso. Quando a gente se coloca nas mãos de Deus, a gente não sabe para onde vai, como vai, a gente sabe que o Senhor vai dar a direção. E como que você sabe que você tem o chamado? Quando nós recebemos o Espírito Santo, quando Deus nos chama, é porque Ele já nos deu o Espírito Santo dele. Quando Ele deu o Espírito Santo, automaticamente nós temos o chamado. Porque quem é salvo, quer salvar. Esses dias nós estávamos conversando com a Claudinha e a gente dizia, e se o Senhor nos mandar fora do país? Claudinha, como vai ser? A gente não tem mais escolha própria, a gente faz a vontade do Senhor. Isso também nos dá legitimidade para a gente falar com você, para a gente falar assuntos que dizem respeito do cristão. O que é o Sertão Gospel? É uma sala de amigos, por isso que está eu e a Cláudia. A gente já teve várias reuniões aqui antes, várias conversas, inclusive com a direção do SICOM, que é a Zuleide, o filho dela, estava aqui também o marido da Zuleide. Então o Sertão é um conteúdo que pertence à nossa empresa e a gente distribui como apresentadores através do podcast Sertão Gospel, e também nós temos o canal Darcy e Claudinha. Aqui é terça-feira à noite e lá no final de semana a gente vai publicar também o mesmo conteúdo no Darcy e Claudinha, além de sermos colaboradores um do outro. Tudo isso para que chegue para um maior número de pessoas. E por que nós queremos que chegue um maior número de pessoas? A razão, e eu peço que você me olhe nos olhos, a razão é porque nós temos um compromisso com o povo de Deus. Pessoas que estão em diversas denominações. Nós queremos levar conteúdos para o povo cristão. Foi para isso que o Senhor nos chamou. Foi para isso que o Senhor me deu vida. Porque teve um momento que a gente não sabia nem se eu sobreviveria. Por causa eu fiquei muito mal no hospital. E foi aí que a gente tomou cada vez mais a atitude de servir o Senhor aonde Ele desejasse, e principalmente com os conteúdos que nós fazemos. Verdade, não faria sentido você ser salvo, o Senhor te livrar e continuar tudo da mesma forma. Então, fazendo a nossa vontade. Sim, então o Senhor permitiu isso porque Ele queria nos dar um novo direcionamento. E nós, como povo cristão, nós temos que estar preparado, porque o povo cristão unido, ele tem uma força que ele nem imagina. E muitas vezes ele não percebe que as narrativas que acontecem, uma das narrativas que normalmente contam, e alguns veículos maliciosos repetem exaustivamente isso, e pior, alguns irmãos às vezes desavisadamente acabam incutindo aquilo. Por exemplo, uma das grandes mentiras de Satanás é de que pastor, que evangélico não pode concorrer a cargos públicos, sejam no majoritário, seja no legislativo, seja no judiciário, ou seja no executivo. Essa é uma grande falácia do diabo, porque quando um homem de Deus se propõe a ir corajosamente disputar voto a voto e entra na política, claro que há grandes políticos que têm uma má intenção. Eu costumo dizer, Claudinha, que os filhos da luz, das trevas, são mais prudentes que os filhos da luz. Eles implantam notícias e muitas vezes uma grande mentira. Eu lembro que nós estávamos conversando com uma pessoa, eu não vou falar quem para não polemizar, mas alguns dias em uma determinada cidade da região metropolitana, havia alguém que estava em primeiro lugar, o prefeito estava em primeiro lugar. E esse grupo se reuniu em um grande conglomerado e ali eles tomaram a seguinte atitude: olha, você fulano vai visitar os bares um dia antes, 2 dias antes das eleições. E você vai dizer que a mulher do prefeito foi vista em um lugar que não seria adequado.
essa coisa distribuída em bares e você vai pagar cachaça para todos que estão bebendo lá. E aí aquilo lá virou uma bola de neve e uma mentira, ela acabou prejudicando as eleições, umas eleições de uma pessoa que estava em primeiro lugar na região metropolitana. São situações como essa que as mentiras acontecem. E a gente desfazer essas narrativas aqui no sertão é um dos nossos objetivos. A política partidária não, mas a política de bons frutos sim, porque se o homem de Deus não se posicionar, Claudinho, o adversário vai lá e se posiciona e daí a confusão está feita. Que há essa, eu não sei se seria esse o termo, essa ignorância, dizendo que o cristão não pode se meter em política. Ele não é uma ignorância, mas às vezes é uma falta de abrir a visão, né? E ela ignora porque ela não abre a A visão. pessoa é completamente alheia à política. E aí as pessoas maldosas vão jogando isso, e aí depois que tá tudo feito, não tem como voltar atrás. Não tem. Então o cristão ele não se posiciona. E Muitas vezes por falta de conhecimento. A própria Cláudia, ela começou há 5 anos a frequentar os estúdios da rádio. E Deus quis que fosse numa rádio de grande porte, falando para todo o Brasil. E eu lembro que ela dizia uma frase, e às vezes ela ficava com medo, como ela ficou agora, ao dizer, eu não sei se é a palavra adequada. A Claudinha começou a observar que no meio que nós vivemos da comunicação existe sim, muitas vezes por políticos maliciosos, políticos partidários, interesses ideológicos, a tentativa de enganar o povo cristão. No SICOM, que é o Sistema Integrado de Comunicação, a gente escolheu esclarecer os nossos irmãos evangélicos, principalmente aqueles que ainda não abriram a visão, mas que, se depender de nós, não serão enganados. Eu nunca me interessei por política. É verdade, Claudinha. Nunca me interessei. E vamos fazer um parênteses até. O tataravô da Cláudia foi prefeito de Colombo, foi o primeiro imigrante. Prefeito imigrante. Imigrante, o nome dele? Francisco Busato. Por parte de pai, também na família do pai, houve um prefeito em Almirante Tamandaré, que é o Ariel Busato. E também teve por parte da mãe, também houve um prefeito. César a gente Manfron. pode dizer o César Manfron, né? E a Cláudia era aversa a essa política, porque a missão que a Cláudia tem, embora formada, embora pós-graduada, embora atuando, a visão dela era da política partidária. Mas quando ela começou a ver a política não partidária como uma ferramenta de você fazer transformações sociais, foi que mudou. Aí você pode concluir a tua ideia. Não, completamente. Então, essa importância. Nós temos que saber o que é política e aonde que nós estamos. Qual que é a nossa parte, porque nós temos também deveres como cidadão. Sim. Como cidadão. E essa política partidária, essa política ideológica. Essa política partidária ideológica é aquela que visa só o poder com outras intenções, inclusive intenções maliciosas. O que acontece é a chamada corrupção, né? Por exemplo, vamos falar da política positiva, que é aquela que traz os valores cristãos para dentro da nossa vida. Olha os projetos que nós ouvimos aqui da vereadora Mary Martins de Curitiba. Sim, do pastor Ivandro, Sim, do pastor Ivandro, do pastor Hélio. Do pastor Hélio Feitosa. Então, essa é a verdadeira política. Os estudos, Curitiba, por exemplo, onde a Mary Martins é vereadora e foi muito bem eleita e é da bancada evangélica, e ela é terrivelmente evangélica, porque ela e o Bispo Haroldo já foram pastores em 10 países. E uma das visões dela é a seguinte, que Curitiba é a cidade que mais tem centenários, pessoas com mais de 100 anos. E aí ela disse, não, o nosso público está vivendo mais, a qualidade de vida está levando as pessoas a terem mais de 100 anos. Então, se por um lado tem uma corrente que quer abrir creches e nós achamos excepcionais essa ideia, nós também temos uma corrente que está preocupada em criar bairros com idosos, com toda a infraestrutura.
E tudo isso vem da onde? Dos valores cristãos. A importância de ter representantes dentro das câmaras de vereadores em todos os municípios e a importância da gente ter essas pessoas, discutir isso, vereadores que conversem entre si e tenham condições dentro de cada poder legislativo, dentro de cada Câmara de Vereadores, discutir ideias como essas. Sim, preparar, porque está mudando essa situação. Nós temos muito mais pessoas com idade, elas envelheçam com qualidade, que elas tenham um suporte para isso, que elas tenham lugares preparados para elas. O vereador, ele acaba sugerindo ao prefeito e a bancada evangélica como um todo sugere muito as decisões do prefeito e, acima de tudo, eles aprovam na Câmara de Vereadores. Nós tivemos aqui em Colombo, por exemplo, que é próximo da gente aqui, uma aprovação da Marcha para Jesus. E aí, quando o pastor Hélio Feitosa estava falando, eu achei a coisa mais extraordinária, porque ela contempla todas as igrejas e os valores cristãos. Você diz, esta cidade é do Senhor Jesus. E no mundo espiritual isso tem um significado muito especial. Eu fico muito preocupado quando eu vejo um dirigente eleito, às vezes motivado por uma ideologia, ele acaba virando, desculpe eu fazer isso aqui para você, as costas para Deus. Se um dirigente de uma nação, de uma cidade, de um município ou de um estado vira as costas para Deus, que tipo de bênção você está trazendo para o município? Mais um motivo para a gente não ser omisso, Claudinha, politicamente. É verdade, a responsabilidade também é nossa. Como cristão, essa responsabilidade cabe a nós. A gente tem conversado política e eu tenho visto você me perguntando. Eu sempre vi a política como algo ruim. Eu tinha essa visão. Só visão partidária, Só visão não? partidária, né? E quando eu comecei a ver esse lado da política inclusiva, da política que traz projetos, que traz benefícios, que gera... Sim, que acolhe a mulher, que acolhe a criança, que acolhe as necessidades do povo. E aí isso me despertou. Assim, não, mas tem um lado bom. E tem muitas coisas boas. Quando um projeto, muitas vezes a pessoa pensa, eu vou ligar para o prefeito e ele vai me mandar uma ambulância. Ele pode até fazer isso caso já tenha alguma coisa aprovada, senão ele tem dificuldade em fazer. Como que ele vai usar um carro que é da população numa causa que não passou pela Câmara de Vereadores? Então ele depende de uma série de aprovação de projetos, de leis municipais para que as coisas aconteçam. Voltando à Marcha para Jesus de Colombo, é possível, por exemplo, ter a Guarda Municipal, é possível ter a segurança, é possível ter a saúde, cuidando das pessoas, para que aconteça o evento. Dispositivos que a Prefeitura pode usar a partir do momento que está na lei. Mas outra coisa, faz parte do calendário da própria cidade. Então, todos que são do segmento ganham. Por quê? Tem uma bancada evangélica. Quero, inclusive, convidar os outros pastores. Tem o pastor Carlinhos, que fez parte da bancada evangélica. Ele é da Quadrangular. Quero convidá-lo aqui. Tem também outros pastores. O pastor Abelardo, que eu conheci no gabinete do pastor Takayama. E o próprio pastor Takayama. Sabe, ele veio. E quem sabe a gente promete para ele um café, Claudinho. E os cafés aqui do estúdio são muito bons. Inclusive, eu tenho até xícara aqui. Eu acho que a dona Ingrid vem junto. E já pensou, Claudinha, trazer a dona Vamos Ingrid? trazer os dois? Aliás, a dona Ingrid e a Poliana, que é filha do pastor Takayama, gentilmente, ela que é médica veterinária, gentilmente nos convidaram para uma janta, Claudinha. Nós fomos e foi maravilhoso. Fechamos o restaurante, fomos os últimos a sair. Foi muito bom. Foi muito bom. Dona Ingrid ela é uma dama, né? E eu sempre brinco muito com ela, porque as meninas têm a compleição japonesa. O pastor Takayama é japonês. E a dona Ingrid é alemã, dos olhos azuis. E ela sempre tem que provar que é mãe, porque as meninas são a compleição, embora sejam muito bonitas, como a dona Ingrid é muito bonita. Verdade, eles são exemplo para nós. Para nós, pessoas que... Espera um pouco, ele está fazendo assim, não. Desculpa, Fabiana, eu não entendi suas mímicas. Eu sou
uma crise de tosse, não é? O Fabiano me Né? acudia aqui com água. E aproveitamos, até foi bom que a gente conversou até. Sabe que a gente podia, né? O Fabiano até que deu uma boa ideia, a gente podia, de repente, fazer um podcast com o pastor Takayama, mesmo que a gente precisasse ir na casa dele. Uma gravar. excelente ideia. Uma excelente ideia, né? Excelente ideia. Vamos convidar o japonês? Vamos. Vamos ter que fazer toda uma logística. Bom, se for na casa dele, a gente já aproveita um café com a dona Ingrid, né? Pronto. Já está de má intenção. Já estou, né? Mas eu nunca escondi essa má intenção. Não, né? O pastor Takayama às vezes me chamava na sala dele, ele diretor, fundador da Rádio Gospel, chamava na sala dele para me passar alguma instrução, alguma coisa, combinar algum assunto. E ele sempre me comprou. É mesmo? Literalmente, eu me vendia. E você se vendia, né? É, eu tô Sim, sabendo. mas era uma cápsula do café dele que tinha na sala dele. Qualquer coisa que ele tinha que negociar, ó, pastor. Não, minha resposta é não. Mas eu tenho uma cápsula de café que eu digo, bom, nesse caso, de baunilha, sim, então tô nessa. Então, quem sabe a gente não vai ter essa oportunidade de trazer. Vamos trabalhar isso. Vamos articular. Tem que ter com a direção do podcast, com o Fabiano, o técnico, enfim, tudo isso, mas é possível. Mas vamos voltar ao nosso assunto. Ele começou como vereador em Curitiba. Ele foi 2 vezes deputado estadual. E aí ele concorreu e foi 4 vezes deputado federal. E uma das coisas que ele fez vai ficar para a biografia do pastor Takayama. Ele foi um dos fundadores da Frente Parlamentar Evangélica. É a Câmara Federal e o Senado Federal que compõem, então, o Congresso Nacional. E o pastor Takayama, como integrante da Câmara Federal, ele, junto com outras lideranças evangélicas, fundaram a Frente Parlamentar Evangélica. Dessa Frente Parlamentar Evangélica surgiram as bancadas evangélicas em todos os estados. Hoje nós temos deputados na Assembleia Legislativa do Paraná que são da bancada evangélica, e alguns nem evangélicos são, mas eles estão tão afinados que eles votam juntos. Evangélicos, católicos e cristãos como um todo, com os valores cristãos. Isso tem que ser repetido nos municípios. E uma das intenções do Sertão, uma conversa com evangélicos e não evangélicos de todas as denominações, é o que faz a gente ter esses assuntos. O nosso investimento em tempo, energia e tudo, e graças a Deus nós temos o SICOM fazendo investimento, é o que nós temos levado para você, o esclarecimento. É verdade, e nós esperamos com esse podcast, com esse bate-papo, você possa abrir a tua mente. E se você tiver alguma dúvida, pode perguntar nos comentários. Quando você se inscreve, nós queremos esse 10º episódio chamar você para a responsabilidade, para você se engajar não num projeto político, mas num projeto de valorização do público evangélicos e católicos que são cristãos. Inclusive, a Azuleide nos abriu a possibilidade de trazermos aqui alguns freis, alguns padres para conversar, porque nós não temos diferenciação de igrejas. Nós queremos é que o povo de Deus cresça e que a evangelização vai levar pessoas para o céu. Inclusive, Claudinha, eu queria ver se trazemos uma hora o Luiz, a Camila, que é professora, e a Cleusa, que a vida toda foi freira. São cristãos. São cristãos e estão lá falando do amor de Deus, estão lá cuidando das suas famílias. A tia Terezinha, desde menina, freira. E a tia adora, né? E a tia adora. Até o fim servindo. Servindo ao Senhor. Dedicaram a vida toda delas a servir. Elas ficam, inclusive, num convento aqui, próximo ali do lado do Hospital Cajuru. Um exemplo de pessoas que trabalharam no reino a vida toda, que dedicaram a sua vida. Em um dos nossos episódios, nós trouxemos aqui a Eliane Pedrosa. E a gente soube que o padre foi o grande responsável pela encenação, pela criação do grupo Paixão de Cristo na cidade de Campina Grande do Sul, né? Inclusive, nós queremos ver se trazemos o padre aqui. É o padre Messias, né? É isso mesmo, o padre Messias. Então, para ele contar mais para nós, né? Dessa evangelização. Um outro assunto que a gente quer trazer
é que se não fosse a Igreja Católica lá em Jerusalém, nós não teríamos a Via Dolorosa. Se não fosse ela chegar com a representatividade, com a força política dela e até com investimento financeiro. Eles têm vários locais, inclusive a igreja lá no Monte da Bem-aventuranças, Sim. Também a Igreja Católica que cuida. A expressão dos cristãos católicos foi muito grande e é por isso que a gente dedicou esse 10º episódio do Sertão Gospel justamente sobre isso. A Bíblia instrui os cristãos a serem sal da terra e luz do mundo, em Mateus 5, 13 e 14. Isso implica na influência ativa na sociedade, incluindo a política. É um dos meios de promover a justiça, proteger os vulneráveis e buscar o bem comum, que é um ensinamento bíblico. Em Romanos 13, indica que as autoridades são instruídas para conter o mal e promover o bem, o que justifica a participação cristã para garantir que tais princípios sejam seguidos. Quando você, através da sua instituição, através do meio cristão, seja ele evangélico, seja ele católico, você discute no meio em que você convive, é claro, você tem como meta principal a salvação da nossa alma. Se nós não nos prepararmos, se nós não criarmos uma muralha em torno dos valores cristãos, amanhã serão colocadas leis que vão impedir de que o cristianismo seja praticado. E isso já existe em países onde são proibido o cristianismo, onde são proibidos a Bíblia. E eu quero citar só um deles, a Coreia do Norte. As pessoas são proibidas de falar do Senhor Jesus. O mesmo aconteceu em outros países. Hoje já se sabe que no Irã, por exemplo, mesmo estando em guerra, mesmo tendo um regime islâmico xiita, eles têm um crescimento do cristianismo. E para evitar que hajam essas leis, é o que nós estamos conversando hoje. A política como instrumento de ganhos sociais. Nós temos vários pastores que são deputados, além do altar, do chamado para altar, foram defender essas bandeiras. Eles são missionários disfarçados, né, Claudinha? Porque eles estão ali pronto para o chamado, mas se for necessário subir na mesa, bater com ele e fazer barulho, eles fazem. E é para isso que eles foram eleitos, né? Para constituir, para criar essa barreira, essa muralha. E nós, como cristãos, nós temos que apoiá-los. Você sabe que eu estava conversando com um desses pastores, não quero citar o nome. Ele era deputado federal junto com o pastor Takayama lá na Câmara Federal, e aí surgiu uma situação onde a igreja foi fechada na Argentina. Mas o que um deputado federal pode fazer na Argentina? Ele se movimentou no parlamento do Mercosul, usou o cargo dele, pegou um avião, foi falar com o presidente do parlamento do Mercosul e expôs o lado cristão dele e disse: olha, uma igreja lá em uma determinada província da Argentina foi fechada. Isto não pode acontecer. E ele, dentro, vamos dizer, dessa articulação, chegou ao presidente do parlamento, e o presidente do parlamento chegou e ligou para esse, vamos dizer, o equivalente a governador na Argentina, que tinha numa canetada só fechado essa igreja cristã. E o presidente do parlamento disse: olha, essa portaria tua vai ter que cair. Para não trazer problemas com o país vizinho, que é as relações exteriores, para não criar problema com os cristãos aqui na Argentina, essa tua determinação tem que cair. E esse, vamos dizer, governador, é outro nome da província, ele disse: eu não vou fazer. Aí o presidente do parlamento bateu o pé: vai ter que fazer. E ele
teve que assinar a revogação. E conta esse deputado federal brasileiro, no meio dessa articulação, que esse governador rangia os dentes de raiva por ter que ser obrigado a revogar aquela portaria, aquela decisão dele. Se nós formos omissos, nós poderemos ter problema. A Câmara Federal, o Senado e os governadores, deputados estaduais e federais... É verdade, hoje nós temos a nossa liberdade, né, como cristão. Nós vamos na nossa igreja, nós vamos... E queremos continuar indo. Sim, adorar o nosso Deus, mas nós nem imaginamos como seria se não tivesse. Se não tivesse. Esses homens fazendo a muralha. E se não tivesse a muralha, pode chegar no Brasil. Nós estamos lendo o livro de Daniel. Nós já lemos a Bíblia inteira, de capa a capa. Demoramos 8 anos, concluímos esse projeto. Era um sonho da nossa vida, né, Claudinha? Foi muito bom. E nós estamos lendo sobre a influência de Daniel na Babilônia, com o rei Nabucodonosor. Nós estamos no início do livro de Daniel, que é um livro profético, assim como tem o Apocalipse. E a importância de Daniel no reino da Babilônia. Mas, quando Deus escolhe alguém, a gente tem que ver com os olhos. Então, você cristão de todas as igrejas, tenha a mente aberta quando forem apresentar um homem de Deus. E você sabe quando é ou não de Deus. Interessante, né? Tem alguns que chegam até tentando usar termos que a gente usa na igreja, né? A gente conhece quando é do nosso meio. E também os irmãos católicos conhecem quem está no dia a dia com eles. Você que não é do meio, não adianta usar meia dúzia de palavras achando que você vai convencer. O povo de Deus está bem esclarecido. E se depender de nós, vai ser mais esclarecido ainda. É verdade. Nós somos cristãos, mas não somos bobos. Não somos bobos. Claudinha, pede o likezinho para os nossos ouvintes. É verdade, é muito importante que você dê o seu like, seu joinha, comente, pergunte. Você tem liberdade e nós vamos sim te responder. Unigreja, gente. A Unigrejas é a união das igrejas e pastores. É a união aqui, ó. Unigrejas Paraná. Organização sem fins lucrativos, União Nacional das Igrejas e Pastores Evangélicos. Uma vez por mês a gente se encontra no Congresso Renovação para juntos buscarmos o Senhor e a direção do Senhor, o Espírito Santo. E aí a gente tem convidados, a gente tem pessoas, no Brasil inteiro, já são 50 mil pastores e líderes. Eu até chamo a atenção do pastor Henrimar Lima, que é o responsável da Unigrejas aqui no Paraná, o bispo Celso Rebeck, ele é o presidente da igreja, da Unigrejas no Brasil. Lá na sede da Unigrejas, que fica no Brás. Nós, inclusive, iremos para uma convenção, né, Claudinha? É a primeira convenção. No mês de julho, com igrejas de várias igrejas. E no dia 11 de abril, sábado passado, aconteceu essa palestra para todos os pastores que estiveram no Congresso Renovação. Foi um privilégio ter ele como palestrante. Como palestrante, assim como virão outros pastores. Vamos aos abraços? Vamos aos abraços. Quem é o autor dos abraços? O Galo Zé. Resgatamos os abraços do Galo Zé. Podcast Sertão. Toda terça, 20 horas no Idealcast Rádio, YouTube. Vai lá, Galo, manda os abraços. Nosso Galo só come sanduíche de mortadela, viu? Não come milho, Eu acho que o tio Célio é saudades do Célio, né? O Célio levava ele mais para outras panificadoras e tudo mais. É verdade. Mas eu quero mandar um abraço do Galo Zé para o Francisco. O Francisco é diretor da Rede Aleluia, uma das maiores redes aqui. A Rede Aleluia, para quem não sabe, em Curitiba, 83.7 e 104.3. Vamos mais um abraço? O Nego da Calha, lá de Almirante Tamandaré, né? Um abraço também para o Dirley. O Dirley é lá da cidade de Paulo Freitas. A Sandrinha. Ela sempre nos ouve, né? Nos assiste. A Sandrinha. Um abraço, Sandrinha. Também quero mandar um abraço para uma pastora muito querida. Você não conhece pessoalmente ela, a pastora Terezinha da Lapa. Não conheço. Da Igreja Sal da Terra.
Agora, esse aqui, você conhece o pastor Edson de Quitandinha? Conheço. Olha, Que testemunho desse homem, né? Lá na cidade de Porto Amazonas. Carlão Chmielowski, E a horta dele, né? E a horta dele, a fazenda dele. E a fazenda dele, atrás da casa dele, Ele tem uma tem horta. 3 pés de cebolinha. Vamos falar da fazenda dele, é 3 pés de cebolinha, mas o que tem lá? Mas ele fala que é a fazenda dele. É a horta dele. E o Carlão é presidente da Câmara de Vereadores, inclusive é vereador e é da bancada evangélica lá na cidade de Porto Amazonas. E tem nosso amigo também, Pastor Celso. Tessaroli. Vamos falar mais. Tem o pastor Celso, pastora Cida, a Damares, que é a esposa dele. Esposa do pastor Celso. Da igreja do Senhor Jesus Cristo, né? Unidos em Jesus Cristo. Unidos em Jesus Cristo. Lá de Porto Amazonas, isso. Tem o pastor Wendel também lá. Então, que Deus abençoe a todos. A Joelma. A Joelma, o Marcos, o marido dela. Vai fazendo amizade, a gente vai conhecendo as pessoas e todas elas têm um lugar especial no nosso coração, né? Na nossa vida. Inclusive, Porto Amazonas é a cidade da maçã. Nós sempre ganhamos maçã e ganhamos também ameixas lá, né? E esse ano que passou nada. Nós não fomos na festa da maçã. Eu acho que nós estávamos fazendo CPO, Claudinha, por isso. Nós tínhamos compromisso com o CPO. Final de ano, né? Agora nós vamos poder ir mais vezes lá. Agora, vamos sim. Sem contar que a gente vai lá e a gente tem problema de escolher qual a casa para almoçar. Eles nos convidam, a gente quer ir em todas, né? E fora que a gente vai pescar lá no Rio, né? No Rio, Iguaçu. Eu tenho certeza que vamos levar o Fabiano. Até para quem não conhece, é um excelente passeio, né? Porto Amazonas. Será que está se configurando, Claudinha, para a gente fazer externa? Vamos levar o Fabiano e a esposa dele, a filhinha dele, temos que levar junto para lá, né? Vamos, né, Fabiano? O que você acha? Bora! Eu acho que vamos fazer vamos ver com a direção do SICOM, da nossa parte. Se eles autorizarem, vamos embora. Se eles autorizarem, vamos embora. Obrigado a todos vocês que ficam conosco, que assistem o podcast, que vocês compartilhem e curtam e dê o seu joinha. Valeu, povo de Deus! A próxima terça-feira a gente estará de volta e nós temos o Paulo Roberto Araújo. Que Deus abençoe. Valeu, povo de Deus. Até a próxima terça. Tchau.